Vou frisar aqui que o título da nossa live é As Duas Testemunhas do Apocalipse. Quem são elas? Né? E nós vamos estar falando sobre esse tema. E eu queria que o senhor fizesse, neste momento, uma breve aí introdução para nós começarmos a estar embasando aí no tema das duas testemunhas. Tá bom, então vamos lá. Para a gente se posicionar dentro do fato, no contexto, no pano de fundo deste acontecimento, é importante salientar que isso se dará no período dos 7 anos da grande tribulação. E quando se fala da grande tribulação, nos dias em que nós estamos vivendo também, é bom esclarecer a qual linha nós pertencemos, mesmo porque, dependendo da linha que a pessoa pertence, ou defende, ou acredita, né? Ele pode ter uma interpretação totalmente diferente das questões aí das duas testemunhas. Então, nós somos pré-tribulacionistas. São 3 linhas, né? Pré-tribulacionista, mesotribulacionista e pós-tribulacionista. Pós-tribulacionista acredita que Jesus virá buscar a igreja ou para a igreja após os 7 anos da grande tribulação. Os mesotribulacionistas acreditam que Jesus virá na metade da grande tribulação, nos 3 anos e meio. E nós, os pré-tribulacionistas, acreditamos que Jesus arrebatará a sua igreja antes dos 7 anos da grande tribulação. Na realidade, o anticristo só adquirirá o poder para estar governando e comandando nesse período de 7 anos essa terra, no período em que a igreja estiver passando pelo tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro. Nesse período, então, se dará esse acontecimento das duas testemunhas. E quando nós falamos das duas testemunhas, eu vejo aí um ato da misericórdia de Deus, porque não incentivamos ninguém a querer ficar aí para se salvar no período dos 7 anos, porque vai ser muito difícil mesmo, muito difícil. Se hoje, com toda a liberdade que temos para cultuar a Deus, para aprender da palavra de Deus, para ler a Bíblia, para falar de Jesus, já não é fácil. Imagina nesse período em que até mesmo os seus vizinhos, os seus parentes, estarão te denunciando como alguém que é portador de uma Bíblia, como alguém que acredita em Jesus, como alguém que ainda não se dobrará à besta, ao falso profeta, e não se enquadrará dentro do sistema. Então, em meio a todo esse caos, me desculpa, que será um período em que a ira de Deus estará sendo derramada sobre esta terra, Deus, ainda na sua infinita misericórdia, levantará essas duas testemunhas com poder, com glória, com autoridade, com sinais e maravilhas, para pregar por um espaço de 1.260 dias, ou 42 meses, ou 3 anos e meio, conforme diz passagens diferentes da Bíblia. É isso que nós estaremos falando, a respeito dessas duas testemunhas. Que maravilha! E os irmãos já estão bem já atenados, porque nós fizemos uma live na semana passada, né, que foi a primeira parte, e aí o senhor colocou bem colocado a introdução, passou aí um pano de fundo muito bom, muito abençoado por Deus. E a gente vai começar, pastor José, as duas testemunhas, o senhor bem colocou, que vai ser após a igreja ser arrebatada, no período, esse período que o senhor falou de 3 anos e meio, vai ser na tribulação ou vai ser na grande tribulação que elas vão começar o seu trabalho, as duas testemunhas, pastor José? Nós acreditamos que será na tribulação, né? Porque a realidade é que essas duas testemunhas aí, elas vão estar pregando, né? Até que vai chegar o ponto que o anticristo, ele vai se irar contra a pregação, né? E isso provavelmente se dará também no mesmo instante em que ele vai botar as garras de fora. Porque, a princípio, ele não vai chegar dizendo, eu sou o anticristo, eu sou contra Cristo, eu sou contra... Não, a princípio ele vai chegar
como uma pessoa que veio para promover paz. É por isso que ele é cavaleiro branco, está no cavalo branco, né? Ele vai Sim. vir imitando Cristo, ele vai vir imitando um cordeiro, transmitindo muita paz, transmitindo muita tranquilidade, né? E é por isso que a Bíblia diz lá: e quando disser haja paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição. Então, no primeiro período de 3 anos e meio, ele vai estar sendo bastante maleável, ele vai estar sendo bastante flexível, né? Na metade dos 7 anos que acontece o que Daniel profetizou, que é a abominação da desolação, e que Jesus também cita Daniel em Mateus 24, falando também desse momento, da abominação da desolação. E o que seria a abominação da desolação? É quando o anticristo põe as suas garras para fora, se apresenta mesmo quem ele entra dentro do terceiro templo lá em Jerusalém, vai colocar uma estátua, uma imagem sua e vai exigir adoração. E eu creio que é nesse período também que ele se levanta contra essas duas testemunhas, né? E para ganhar moral, para ganhar ponto, para ganhar credibilidade, ele vai matar essas duas testemunhas. Corretíssimo, professor Josué. Muito boa explicação. Daniel 9:27, né, que fala quando ele vai ali, então, profanar o templo. E a questão, professor Josué, aqui também é uma pergunta de uma irmã aqui, dizendo aqui, ó, pastores, os primeiros 3 anos e meio serão de paz, né? Então, não é estranho chamarmos esses anos de tribulação? Aí, se o senhor puder falar um pouquinho da questão da tribulação e por que tribulação e grande tribulação, aí para a gente poder depois estar voltando, falando sobre as testemunhas, seria bom já para esclarecer essas dúvidas da irmã Aline e de muitos outros também que têm essa dúvida, porque muitos falam que nós estamos vivendo a tribulação. Na minha humilde opinião, eu acredito que nós estamos vivendo as dores de partos ali de Mateus 24, ainda não estamos na tribulação. O que o senhor tem a dizer? Na realidade, paz entre aspas, né? Paz entre aspas. A paz que ele está propondo, a paz que ele está oferecendo, que na realidade é uma falsa paz. Aliás, hoje mesmo, né? Os senhores do mundo, os que estão aí trabalhando a favor da nova ordem mundial, a favor do globalismo, né, a favor do governo único, eles já pregam isso. Eles estão falando que a proposta deles é acabar, por exemplo, com esse número enorme de religiões, porque eles acreditam que uma das maiores, um dos maiores fatores que incentivam nações brigar, os conflitos, as guerras, são por conta de religiões. Então, eles dizem, olha, se a gente elimina essa quantidade enorme de religião aí, já vai ser um grande passo para a paz. A outra ação deles, do globalistas, é acabar com todas as fronteiras. Não vai ter mais inúmeras nações. Tanto é que é o que a gente tem ensinado, né? A nova ordem mundial, eles querem acabar com o quê? Com o nacionalismo, com o patriotismo, né? E estão querendo pregar o quê? Você não é mais um cidadão brasileiro. Você é cidadão do mundo. Acaba-se as fronteiras, acaba-se a pátria, acaba-se a nação e se forma a grande pátria, que é o mundo, que é o globalismo. Ou seja, é o mesmo que Nimrod propôs lá no começo, lá, quando ele edifica a Torre de Babel. Quando ele edifica a Torre de Babel, ele estava querendo colocar o mundo inteiro em torno dele, como um governador único. E é a mesma coisa que estão intentando agora, acabar com tudo isso. Então, em partes, né, a princípio, vai se haver uma aparente tranquilidade, um aparente controle, né? É uma falsa paz. É uma falsa paz, na realidade, né? Porque essa paz aí desses 3 anos e meio vai estar custando a vida de muitas pessoas que vão estar sendo denunciadas. Crentes que ficaram aí, que
que conhecem bem a Escritura, não vão querer aceitar a marca da besta, não vão querer se sujeitar ao sistema. E os seus próprios parentes e familiares vão estar denunciando. Então, é paz, entre aspas, né? Paz que ele vai estar falando, que há paz, que há tranquilidade. É mais ou menos por esse aspecto que a gente acredita. A gente acredita o quê? Que depois dos 3 anos e meio, aí a coisa vai mudar radicalmente, porque daí ele vai pôr as garras de fora. É o que nós falamos. Nos 3 anos e meio, ele vai tentar disfarçar, ele vai tentar se fingir como uma pessoa do bem, como uma pessoa que vai tentar conquistar o mundo de uma maneira maleável e flexível, com discurso, com diálogo, com conversa. Mas depois, quando der a metade dos 3 anos e meio, ele vai simplesmente colocar as garras para fora. E, pastor José, para a gente definir, então, no caso, seria, por causa dos 3 anos e meio, que são os primeiros 3 anos e meio, a falsa paz, poderíamos chamar de tribulação, e depois que ele se manifesta, que ele põe as garras de fora, entre aspas, e aí entra, então, a grande tribulação, que vai ser mais forte ainda a perseguição. É isso, né? Sim, Para ficar bem claro exatamente. para a irmã Aline. Vai ficar mais estreita mesmo. Pastor José, então, assim que a igreja foi arrebatada, inicia, então, o capítulo 6 de Apocalipse, o cavalo branco entra em ação, correto? Sim. Neste momento, o senhor me diz que também pode dar início à pregação das 2 testemunhas na terra já, ou não? Sim, pode. O que acontece é o seguinte, né? Que, na realidade, o mundo já está sendo preparado para isso, né? Quando o anticristo assumir, ele não vai pegar as coisas cruas. Já vai estar sendo preparado o cenário para ele, né? Tanto é que quando a gente vê lá a questão lá da besta lá no Apocalipse 13, nós vamos perceber ali que, simbolizado nos 10 dedos do pé da estátua, nesse período aí, o mundo vai estar subdividido em 10 grandes blocos, com 10 reis, com 10 líderes, né? E a palavra de Deus diz que esses reis, que esses líderes, eles já sabem para que estão ali e entregarão tudo na mão do anticristo nesse período. Então, o mundo já vai estar, de uma certa forma, condicionado para isso, já está sendo preparado hoje para isso. É o que nós estamos falando. A nova ordem mundial, o globalismo, retirada das fronteiras, acabar com o nacionalismo, com o patriotismo, é visando já esse grande bloco, né? E aí, então, nesse período aí, eu creio que já entra já as testemunhas que estarão aí pregando, né? Pregando, fazendo sinais, prodígios e maravilhas, né? As testemunhas que estão aqui em Apocalipse capítulo 11. Já que o pastor citou Apocalipse 11, vamos fazer a leitura lá da testemunha, pastor Josué, para os irmãos ficarem mais embasados. Você que tem a sua Bíblia, irmão, acompanhe conosco, abre aí, Apocalipse capítulo 11, versículo 13 em diante, vai falar um pouco aí sobre a testemunha. Né? Vamos lá, está lendo aqui, Apocalipse capítulo 11, versículo 13. Mas vamos lá, meus irmãos, Apocalipse 11, versículo 3, diz assim, ó, e darei poder às minhas 2 testemunhas, minhas, hein? Olha só que valor que tem essa testemunha para Deus. E profetizarão por 1.260 dias, foi o que o pastor falou, né, que vai dar aí os 3 anos e meio, né, pastor José? Vestidas de pano de saco, que é um simbolismo realmente de arrependimento, então a gente não tem dúvida que ela vai pregar para o povo ali, né, pastor Josué, que está ali no local, em volta, em torno de Israel, o arrependimento, né, para voltarem a Cristo, o Senhor Jesus. Versículo 4. Essas são as 2 oliveiras e os 2 catiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Né? Versículo 6. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte
de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, que é o anticristo, na verdade, aqui, né? Igual o senhor comentou agora há pouco. E as vencerá e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que é o que nós vamos focar daqui a pouquinho aqui na live. Que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu senhor também foi crucificado. E aqui fala, no versículo 9: e homens de vários povos, tribos e línguas e nações verão o seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcro. Vão judiar, hein, pastor José, da testemunha, hein? Versículo 10: e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, e mandarão presente uns aos outros. Olha que maldade do povo, hein? A testemunha, Deus mandando a testemunha para pregar o evangelho, e ainda o povo comemora a morte deles. Olha só que interessante isso aqui, gente. Porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra, porque falava a verdade, e o povo queria ouvir o quê? A mentira, né? E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: subi cá. Olha Deus chamando eles para a glória celestial. Pastor Josué, que maravilha. O senhor colocou bem a questão aí das 2 testemunhas, o período em que elas vão estar na terra. Agora, quem o senhor acha que é uma das testemunhas? Depois a gente fala da outra. Para falar só uma só? Por enquanto, só uma, depois a segunda. Eu vou deixar para o senhor um pouco mais fácil. Eles falam que uma delas refere-se a Elias por causa dos sinais que ele operava lá no Velho Testamento, na questão do fogo, né, descer fogo do céu, e entre outras coisas. O senhor fica à vontade em falar sobre essa testemunha. Depois a gente fala da segunda. Sim. Então, eu já vi pessoas também querendo colocar aqui Moisés também por causa dos milagres aqui de transformar a água em sangue, né? Mas Moisés está descartado, porque Moisés morreu, né? Moisés morreu. Os únicos que não morreram, que não experimentaram a morte, foi Elias e Enoque. Então, é óbvio, né? Alguns dos sinais aqui é bem relacionado com Elias, né? Porém, não dá para se colocar Moisés aqui, porque Moisés já morreu, né? E ele não vai morrer de novo, né? Ele não vai morrer 2 vezes. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer apenas uma vez. Então, nós acreditamos que seria isso aí. Elias, por conta das evidências, dos milagres, dos prodígios que realiza, e Enoque. E ambos não experimentaram a morte. Tem uma outra teoria, pastor Josué, que particularmente eu gosto muito dela, que eles falam que Enoque, por ele foi tomado, Deus o tomou para ele antes da tribulação, ou seja, antes de acontecer o dilúvio, remetendo-se à igreja hoje. Nós seremos também arrebatados antes da tribulação. Na sua conjectura pessoal, o que o senhor me fala nessa questão assim, porque o Enoque, ele foi, na verdade, se a gente for ler realmente a Bíblia, tem coesão, né? Que ele foi arrebatado antes da tribulação ali do tempo antediluviano. E hoje também a igreja está vivendo um período aí, um hiato de tempo que eu aprendi no seu curso, abençoado. Estamos vivendo aí o hiato de tempo aí, a igreja pregando o evangelho. E falta só uma semana para se cumprir, que é a semana de Daniel, a se cumprir, né? E ainda não se cumpriu essa semana, só vai se cumprir assim que a igreja for arrebatada, dá início essa semana. E aí, o senhor me diz, o senhor acha que Enoque pode se encaixar para a igreja de hoje ou não? Sim, no que chamamos de tipologia, né? Nenhuma das doutrinas, nenhum dos ensinos da teologia, né? Existe a tipologia, e realmente Enoque, ele tipifica a igreja, né? Que foi arrebatado
antes do acontecimento catastrófico que foi o dilúvio. Então, nós acreditamos sim, e existem pessoas que acreditam dessa forma, né? Que Enoque tipificando a igreja, né? E Elias tipificando os judeus que também se salvaram, né? Certo. O senhor acha que poderá, então, vir as testemunhas? Então, Elias, o senhor pode ser um forte candidato? Ou o senhor afirma que Sim, é? sim. Bom, o que eu acredito é isso aí, que são os dois, né? Justamente por esse aspecto, pelo aspecto deles não terem morrido, né? Deles não terem morrido. É por Certo. isso que eu acredito. E o que acontece é que eles voltarão aqui, até mesmo também para cumprir, né? Essa ordenança de Deus aí que todos morreriam, né? Então eles vão morrer nesse período aí e ressuscitarão depois de 3 dias e meio. Então, eu acredito mais que seja os dois, pelo aspecto de nenhum dos dois ter morrido. E os dois estão com o corpo normal. Aonde quer que eles estejam, estão com o corpo normal. Porque eles, tanto Enoque quanto Elias, não podem ter sido transladados com o corpo glorificado. Por que eles não podem? Porque a palavra de Deus diz que Jesus é a primícia da ressurreição. Nenhum ou ninguém poderia ressuscitar ou já receber esse corpo glorificado, tá? Paulo deixa bem claro na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 20, que Jesus é a primícia dos ressurretos, com o corpo glorificado. Tá? Então, eles estão lá com o corpo normal, né? E eles vão voltar aqui, vão morrer e ser ressuscitados com um corpo glorificado. Porque se eles subissem já com um corpo glorificado, do jeito que vai ser o corpo que nós, como igreja, vamos receber após o arrebatamento, eles estariam passando na frente de Jesus. E a Bíblia deixa bem claro que Jesus é a primícia. Jesus foi o primeiro que ressuscitou, já num corpo glorificado. Tá? Então, é por esse aspecto que eu acredito que seriam os Faz, dois. faz sentido. Tem uma outra, o lado da moeda também, José. Vamos falar também um pouco da outra testemunha, porque é um conjunto, não tem como fugir, né? Não tem como parar a live só em uma só e não falar da outra, né? Eles falam também que possa ser Moisés, porque o corpo dele, a Bíblia menciona que não achou lugar, não achou a sepultura dele, de Moisés. Inclusive, lá em Judas, capítulo 1, versículo 9, foi disputado o corpo de Jesus ali. O próprio Miguel, né, ali, disputou o corpo de Moisés, na verdade. E eles falam que, que possa ser que esse arcanjo Miguel pegou o corpo de Jesus, de Moisés, na verdade, desculpa falar de Jesus, a gente troca as palavras aqui, mas pegou o corpo de Moisés e o guardou. Assim como Lázaro morreu 4 dias, ficou lá, porque pela a lei dos judeus, um corpo passa de quarto dia, não tem mais como ressuscitar. Até o terceiro dia, sim, mas passou do quarto, não teria como ressuscitar. E ele reviveu, na verdade, reviveu. Assim, eles acreditam que, eles acham que Moisés possa que, no dia que aconteceu o arrebatamento, o corpo de Moisés possa reviver para que ele possa ser uma das testemunhas. Assim, é uma teoria que eles colocam e apontam também os poderes na época de Moisés lá no Egito, né? As pragas que está em Apocalipse 11, e a mesmo poder de praga, o mesmo poder de transformar água em sangue, e eles remetem que possa ser, então, nessa questão aí, do corpo dele reviver, porque, na verdade, o senhor está corretíssimo na questão da morte, né? Um corpo só pode ser glorificado se ele morrer. Se ele não morreu, como vai ser glorificado, né? Isso é bem lógico. Cristo foi um exemplo clássico. Ele teve que, né, o corpo dele, ao terceiro dia ressuscitou e ressuscitou no corpo glorificado. Moisés, por sua vez, a Bíblia não encontra o corpo dele, foi disputado. O que o senhor me diz nessa questão do corpo dele ser disputado em Judas 1:9, pelo arcanjo Miguel e o inimigo? Eu acredito que a questão aí, né, o próprio adversário talvez
estava querendo fazer questão de ter o corpo de Moisés para fazer ali um local de adoração, colocar lá o sepulcro de Moisés para se tornar como um centro de idolatria para Moisés, né? Porque na realidade é o seguinte, não faz sentido ele querer um corpo que vai se tornar pó, que vai se tornar cinza. Por quê? Porque Moisés morreu, tá? Isso aí é ponto pacífico. Josué capítulo 1, versículo 1 e 2. Quem disse que ele morreu foi Deus. Olha só. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Certo? O povo chorou por 30 dias a morte de Moisés, o luto por Moisés. Então, Moisés, ele morreu como qualquer outro ser humano. E por esse aspecto aí, que eu não acredito que seja ele. Eu já ouvi também alguém falando isso, por conta daquela visão que os discípulos têm no Monte da Transfiguração, né? Isso. Também. Mas ali foi uma visão. Foi uma visão. Então, se Moisés já morreu, com que corpo que ele ia voltar aqui? Ele iria voltar com um corpo normal? E se ele voltasse com um corpo glorificado, esse corpo glorificado poderia morrer? Porque o corpo glorificado não morre. O corpo glorificado, ele é eterno. Então, se Moisés morreu, conforme nós lemos aqui, Josué capítulo 1, versículo 1 e 2, é citado 2 vezes ali que Moisés morreu. Está dizendo ali claramente que Deus está falando para Josué: Moisés, meu servo, é morto. Então, se ele morreu, ele vai voltar aqui com o corpo o quê? Com que corpo que ele vai voltar aqui? Com o corpo glorificado? Entendi. Não, assim, Você está entendendo? entendi. Não pastor teria. José, tem uma... Vamos supor, ele ressuscitar com o mesmo corpo, aí ele estaria morrendo 2 vezes consecutivas, né? E ele vindo com o corpo glorificado, esse corpo não pode ser morto, o corpo glorificado não morre, é um corpo Sim. que é eterno, você está entendendo? Então, para acontecer isso, ele teria que vir com o corpo normal, aquele corpo que ele faleceu lá. Então, ele teria que ressuscitar com o mesmo corpo. E todos os que ressuscitarem, ressuscitarão com o corpo glorificado. Certo? Então, eu acredito que pelo fato de essas 2 testemunhas poder serem mortas, os seus corpos são corpos normais. São corpos normais. Entendeu? Por esse aspecto. Entendi. E o que acontece? No arrebatamento, todos os que morreram em Cristo, terão o seu corpo transformado. Certo? Quando acontecer o arrebatamento, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, os profetas, os patriarcas, todos, milésimos de segundo antes de nós que estivermos vivos, eles serão transformados, ressuscitarão com um corpo transformado. Então, inclui aí também Moisés. No ato do arrebatamento, Moisés com os patriarcas, Moisés com os profetas, Moisés com os apóstolos, todos eles, nesse mesmo instante, milésimos de segundo antes de nós, os que estivermos vivos, eles serão ressuscitados num corpo glorificado, juntamente com nós, eles encontrarão o Senhor nos ares. Então, no ato do arrebatamento, Moisés receberá um corpo glorificado. Então, ele não vai poder estar aqui com um corpo que morre de novo. Aqui tem uma pergunta aqui de uma irmã, ela fez para a Aline, né? Mas eu vou até refazer aqui para o senhor. Por que então que Deus escondeu o corpo? Ele teria um propósito nisso? Porque a Bíblia ela deixa bem claro ali que houve uma disputa. E o senhor bem colocou que possa ser que eles queriam pegar o corpo de Moisés para fazer uma imagem para ser adorada, né? Tem tudo a ver também que naquele tempo eles gostavam de uma adoração a ídolo que um tamanho que Malemar saiu do Egito, um sofrimento de 400 anos, foi Moisés subir no monte, ficar 40 dias, foi o ápice deles construir embaixo um bezerro de ouro para poder adorar.
Isso nós temos, pode ser que isso teria que acontecer se achasse o corpo de Moisés, né? Mas o que o senhor me fala, essa questão aí, por que a Bíblia realmente ela coloca esse versículo falando do corpo de Moisés? Podia colocar como o Josué, que faleceu também, e a Bíblia não disputou, o corpo dele não foi disputado, porque ele também teve a mesma unção de Moisés, porém, o corpo dele não foi disputado, né, pastor Sim, Josué? mas como já foi dito, né? Deus mesmo já falou, né? Olha, eu falo com as outras pessoas através de sonhos, de visões, de revelação, mas com Moisés é diferente, eu falo boca a boca com ele. Moisés teve uma experiência que nenhum homem na face da terra teve, nenhum homem. Moisés, ele tinha tanta intimidade com Deus que ele teve a ousadia de chegar ao ponto de dizer: Senhor, mostra-me a tua glória. E Deus falou assim: Moisés, você vê a minha glória com esse corpo, você morre. Mas como você é muito chegado, eu vou fazer o seguinte: fica ali atrás daquela pedra e olha pela fenda. E eu vou passar de costa. Você vai ver uma fagulha só da minha glória, para que você não morra. Esse era Moisés, né? Deus falava assim: ei, o que é, Arão, que você está se levantando aí? O que é, Miriam, que você está se levantando aí? Com outras pessoas eu falo em sonhos, falo em visões. Agora com Moisés, não, eu converso com ele boca a boca. É outros 500, Moisés, é outro nível, né? Então é óbvio, né, que o corpo dele, sepultado em um lugar conhecido, se tornaria como um centro de idolatria, né? Deus sabia que Satanás queria estabelecer um centro de idolatria a partir de um lugar onde fosse declarado como sepulcro de Moisés. E a mesma coisa é o que a gente pode ver com a Arca da Aliança. Imagine só se a Arca da Aliança tivesse aí. Né? Não seria um local de idolatria, de adoração? Com certeza. Quantos até mesmo evangélicos não estariam se curvando diante da arca? Inclusive, né, é comum a gente ver até dentro de igrejas evangélicas aí, a arca. Tudo bem, talvez se a arca está ali, né, como uma decoração, como um enfeite, tudo bem. Mas às vezes você vê lá participando, fazendo campanha com a arca, e entra a arca, e sai a arca, e não sei o que lá. E a realidade é o seguinte, né? A arca era um símbolo da presença de Deus entre os homens, né? Era Deus tabernaculando, Deus entre os homens. E isso aconteceu na sua plenitude na pessoa bendita de Jesus Cristo, que se fez carne e esteve entre nós. Então, a nossa arca hoje é Jesus. Né? É Jesus que é a nossa arca. E talvez o corpo de Moisés poderia ser utilizado literalmente dessa forma, como um centro de idolatria. E Deus decidiu ocultar, como aconteceu com a arca, apenas por esse aspecto, né? Correto. Nós fizemos aqui uma enquete, pastor Josué, no comecinho eu fiz uma enquete, perguntando ali, ó, o que você acha? Quem são as duas testemunhas do Apocalipse? Moisés e Elias tá ganhando com 72%. Elias e Enoque tá com 19%. E Moisés e Enoque tá com 7%. E outros está indeciso, 2%. Acha que não é nem Moisés, nem Elias, nem Enoque. Então, aqui, o senhor ficou com a segunda, pelo que eu estou vendo, o senhor ficou com Elias e Enoque, né? Pelo que eu estou vendo ali. Pelo que o senhor tá colocando, e a base bíblica que o senhor está colocando também é bem clara, né? Mas eu ainda estou ficando um pouquinho aqui com a primeira ainda, Moisés e Elias. Mas porque se a Bíblia não tivesse nenhum caso de pessoas que reviveram, como foi o caso do filho da viúva de Naim, o filho de o Lázaro, particularmente, né? E também aquela menina. Mas como tem esse caso, eu fico com uma pulga atrás da orelha. Mas o senhor está quase me convencendo. Mas um pouquinho eu vou para mudar para Elias e Enoque. Mas isso aqui é uma live realmente para isso mesmo, para deixar... É legal quando tem uma pessoa como o senhor, que tem essa linha de pensamento bacana. A respeito dos que falaram que não é nenhum nem outro, existem algumas linhas interpretativas também, que alguém costuma dizer o seguinte, né? Que essas duas testemunhas é simbólica, que seria
o Antigo e o Novo Testamento, ou a Antiga e a Nova Aliança. Mas como nós podemos perceber aí, lendo Apocalipse capítulo 11, fica bem claro que são dois homens, né? São dois homens, estão vestidos de saco, eles profetizam, eles serão mortos, os seus corpos ficarão 3 dias e meio. Então, é impossível de ser um negócio simbólico. Por quê? Simbólico não Porque pode ser. uma das linhas da hermenêutica é o seguinte: nós temos que ler a Bíblia e interpretá-la no sentido mais literal possível, exceto em situações que fica claro que é uma fábula, que é uma parábola, né? Como o camelo passar no fundo de uma agulha, né? Como fábulas, por exemplo, aonde animais falam, aonde árvores falam, tá? Então isso aí chama fábula, quando você quer passar uma verdade e você utiliza-se desta formalidade de utilizar árvores falando, ou animais falando e coisas do gênero, né? Chama fábula. Então, quando é uma fábula, quando é uma parábola, quando é alguma coisa super exagerada, como um camelo passando no fundo da agulha, a gente entende que é uma linguagem simbólica. Agora, aqui, lendo em Apocalipse 11, fica muito claro aí que não é simbólico por esse aspecto, né? Estão vestidos de saco, profetizarão com autoridade, com poder, operarão sinais e maravilhas, e depois de tudo isso, os dois serão mortos, os seus corpos ficarão expostos em praça pública por 3 dias e meio, e depois de 3 dias e meio, eles ressuscitarão. Então, aqui não tem nada que me impede de interpretar no seu sentido literal. Por isso, eu, no meu caso, né, eu descarto essa linha interpretativa, onde coloca que as duas testemunhas seria o Antigo e o Novo Testamento, ou a Antiga e a Nova Aliança. E mesmo porque que aqui a gente vai ver um alinhamento dessas duas testemunhas lá no livro do profeta Zacarias, no capítulo 4, do versículo 11 a 14, ele fala dos 2 ramos de oliveira, que são as duas testemunhas. Né? Então, Zacarias, 500 anos antes também, fala e testifica de 2 testemunhas. Sim, E depois, exatamente. aqui na frente, João vem e traz novamente a respeito dessas 2 testemunhas, que são essas 2 oliveiras citadas em Zacarias. Então, aqui fica claro que são 2 homens, né? 2 pessoas no seu sentido literal. E eu só interpreto que seria, no caso, Elias e Enoque por esse aspecto, né? Porque senão Moisés teria que morrer com um corpo glorificado, porque pelo que eu acredito na Bíblia, que assim que acontecer o arrebatamento, Moisés receberá um corpo glorificado. Elias e Enoque não, porque eles não morreram ainda. Pastores, então, me explica por que na transfiguração de Jesus, aí ele põe ali as referências bíblicas, né, Mateus e tudo mais, aparece Moisés e Elias com o corpo glorificado. Me explique, por favor. Bom, ali fica claro, é uma visão, não foi no sentido literal. Eles tiveram uma visão. Foi simples isso. Os discípulos tiveram uma visão. Aquilo não aconteceu de maneira literal, tá? Se você for olhar lá, leia direitinho a passagem, que você vai ver que eles saem dali maravilhados pela visão que tiveram, sabe? Assim como você está num culto pentecostal, a glória de Deus desce, se manifesta, e você fala, olha, irmãos, eu tive uma visão, eu vi o céu se abrindo, eu via anjos de Deus. Foi uma visão que você teve. Uma experiência sua com Deus. Foi a mesma coisa que aconteceu no Monte da Transfiguração. Não foi literal, não, que Moisés chegou ali. Não foi literal, tá? Eles tiveram uma visão, é bem claro. Leia lá o texto, a passagem com contexto. Foi simplesmente uma visão. Você está entendendo? Assim como nós podemos estar aqui agora, e até mesmo falando de Jesus aqui, falando da palavra, qualquer um dos irmãos aí pode ter uma visão nesse instante. Vai falar, olha,
Pastor, enquanto o pastor Rodrigo estava falando isso e isso, Deus me deu uma visão, eu via isso, eu via aquilo outro. Quer dizer que isso aconteceu no sentido literal? Não, foi uma visão que Deus te deu. E foi a mesma coisa que aconteceu lá no Monte da Transfiguração. Foi uma visão. Não é literal aquilo. Ok. Tá? Como eu disse, tá? Assim que acontecer o arrebatamento da igreja, conforme diz Paulo, todos os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro, num corpo glorificado. Segundo Tessalonicenses 4:13, né? Ressuscitarão num corpo glorificado. Então, aí inclui todos os mortos do Antigo Testamento que morreram em Cristo, tá? Patriarcas, profetas, todos os que morreram em Cristo lá no Antigo Testamento, os discípulos de Jesus, a igreja primitiva, todos os que morreram há 2.000 anos, de 2.000 anos para cá, todos os que morreram, crentes que dormiram em Cristo, eles vão ressuscitar num corpo glorificado. E dentre esses está Moisés. No ato do arrebatamento, Moisés vai ter ou não o corpo glorificado? Uma pergunta boa. Essa é a minha pergunta. Se vocês me responder, eu falo assim, tá bom, pode ser Moisés, então, uma das duas testemunhas. Me responde se Moisés receberá ou não um corpo glorificado no ato do arrebatamento da igreja. Aí eu te dou outra resposta. Irmãos, a pergunta do pastor José está perguntando aqui se Moisés vai ter ou não o corpo glorificado no arrebatamento, posto que os mortos ressuscitarão primeiro, segundo a Bíblia, lá em 1 Tessalonicenses 4, acho que 13 em diante, né? Falando sobre essa questão. 4:13 a 18. Ele quer a resposta. Ele fez uma pergunta e ele quer a resposta. Se no ato do arrebatamento, Moisés receberá um corpo glorificado como todos os demais. Olha lá. Então, tem um irmão falando, eu acho que ele é uma das testemunhas, mas você acha, mas cadê a resposta, né? Tem que dar a resposta. Essa live aqui é uma live meia dura, irmão. É uma live meia... né? Eu piamente acredito que seja Moisés e Elias, mas depois desse discurso aqui do pastor Josué, bíblico, né? Eu vou analisar um pouco mais afinco a Bíblia, né? Vou averiguar a questão da... Então, a linha que eu dei é o seguinte, vamos supor, se a pessoa responde assim, sim, Moisés morreu em Cristo, ele ressuscitará com um corpo glorificado. Então tá bom. Se ele ressuscitar com um corpo glorificado, como que ele vai ser morto? Não tem como morrer. Não tem como morrer. Irmãos, que o pastor José ele vai bem na frente, né? Que ele está dizendo que quando, um exemplo, aconteceu o arrebatamento. Aí, beleza. Se Moisés morreu, pelo arrebatamento, ele vai ter que ele vai ressuscitar com o corpo glorificado. E quem ressuscita com o corpo glorificado não vai morrer mais. E como que a testemunha fala aqui em Apocalipse 11 que elas vão morrer pelo anticristo, vai matá-las, que elas vão depois que vão ressuscitar. Mas para isso, elas têm que estar no corpo como o nosso. Elas têm que passar pela morte. Não é isso, José? Isso que você está querendo dizer? Exatamente. É isso, né? Exatamente. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver. Os irmãos não conseguiram responder a pergunta sua, não, pastor José. Olha, ó, Josué Oliveira. Ó, tem um xará seu ali, Josué Oliveira. Com certeza ele terá um corpo glorificado. Sim, Josué, mas vai ter o corpo glorificado. Se ele tiver o corpo glorificado, ele não pode morrer. Entendeu? Não tem mais como matar ele. E as duas testemunhas vai morrer no Apocalipse 11. Lá, se você ler, você vai ver que ela vai morrer. Então, nessa questão aí, o pastor Josué tá com toda a razão. Tá com a faca e o queijo na mão, né? E já até cortou o queijo, né? Deixa eu ver aqui mais aqui, deixa eu ver. Então, irmãos, essa é a tese. Se o corpo de Moisés foi glorificado, ele não poderá ser testemunha. E aí, o pastor fez uma pergunta, se você conseguir provar para ele que Moisés não vai receber o corpo glorificado, ele acredita que Moisés será a testemunha. Caso contrário, não. É isso, Zé, que você está dizendo, né? Exatamente. Olha lá, um está dizendo, eu creio que será Elias e Enoque. Simples. Jesus era o verbo, quem mais? Olha lá, quem falou aqui? Ah, Tamires, Franco, né, Tamires?
É verdade, confirmo mais ainda. Elias e Enoque. O povo não quer saber de responder. Se Natália Maria, Moisés vai ter o corpo glorificado sim, com certeza. A gente está dizendo, se Deus, por sua. Que a gente não sabe o seu desígnio. Como o corpo dele foi disputado ali, né, entre o arcanjo Miguel e o Satanás, e possa ser também que no momento, vamos dizer assim, eu penso no momento que aconteceu o arrebatamento, o corpo dele não seja ressuscitado, né? Eu penso, não sei. Possa ser que, em vez de ele receber ali, eu vou pôr uma teoria aqui, em vez de ele receber ali, o corpo dele levantado da tumba, glorificado, faça igual Lázaro e a filha de Jairo ali, o filho da viúva daí, revive num corpo humano, não sei. Mas pode ser, Mas porque. aí eu teria que criar uma outra tese fora da Bíblia. Uma outra tese, eu teria que criar uma tese fora daqui, ó. Certo? Qual é a tese que eu teria que criar? Que no ato do arrebatamento vai ter uma ou duas pessoas que não vai ressuscitar com o corpo glorificado. Me mostra na palavra. Ah, não tem, é uma tese. Vamos ver aqui, a irmã Thaís falou aqui, deixa eu ver o que a Thaís falou aqui. A Thaís falou aqui, ó. Ele pode ressuscitar com o corpo normal. Foi o que eu falei, né? Já que o corpo dele está em oculto. Não Pode? sabemos Então, o que tudo bem. aconteceu. Mas tem que mostrar aqui como pode. Tem que mostrar aqui. Me mostra aqui que pode. Olha aí. Olha aí, A falaram Bíblia aqui. diz assim, ó, a Bíblia diz assim, ao homem está ordenado morrer apenas uma vez. Segue-se depois o juízo final. Hebreus 9, 27. Né? Então, eu não tenho base na Bíblia para falar que pode acontecer uma excepcionalidade de uma pessoa no arrebatamento ressuscitar com um corpo normal de carne e osso. É. É? A nossa, Aí a nossa irmã. eu teria que inventar uma teoria. E se alguém me pedisse assim, me mostra na Bíblia. Não, a teoria é minha, não posso. Eu não posso criar uma teoria minha. Você está entendendo? Qualquer teoria que eu levantar, eu tenho que buscar a base aqui. A base deles, igual o senhor comentou, eu vou averiguar. Eu não tinha ainda visto por essa visão a questão o monte da transfiguração, que o senhor falou que não foi literal, que aquele foi uma visão. Se foi uma visão, aí já muda totalmente a história, porque eles embasam. A irmã tá ali falando ali, ó, a irmã Aira Ramos. Na Bíblia fala que as testemunhas irão ter poder de lançar pragas, de transformar água em sangue. Moisés transformou água em sangue. Tudo bem. Mas a questão maior é se a questão aqui do Monte da Transfiguração, que está em Mateus 17, do 1 ao 3, for a questão não for literal, já muda o pano de fundo aí, né, pastor Josué? Já muda, Mas né? outra Já é coisa, outro naipe. uma pessoa que tem poder para fazer descer fogo do céu, não teria poder para transformar também uma água em sangue? Né? O poder que eles têm é o poder de Deus, o poder de Deus que está sobre eles. Então, eles podem operar qualquer sinal, qualquer maravilha, porque Jesus mesmo disse que quem crê nele fariam obras ainda maiores do que a que ele fez. Então, se Jesus disse isso para nós, que dirá essas duas testemunhas aqui. Então, eles podem fazer coisas muito maiores ainda do que fizeram enquanto estiveram aqui no seu ministério terreno de profetas. Né? Então, assim como eles têm o poder de fazer descer fogo do céu, eles também têm o poder de transformar água em sangue. Né? Não teria problema nenhum. Entendi. Ninguém conseguiu responder essa pergunta, pastor Josué. Deixa eu ver aqui. Nós estamos vivos, seremos transformados e arrebatados novamente com eles. Tudo bem, André Luiz. Isso nós já sabemos. Essa questão aí, ele fala aqui, ó. A trombeta de Deus vai tocar porque o Moisés morreu. E aí vai ressuscitar com o corpo glorificado. Tudo bem. Se Moisés ressuscita com o corpo glorificado, não tem como ele ser testemunha, porque quem tem o corpo glorificado não morre mais. E a testemunha vai ter que morrer, de acordo aí com a Bíblia Sagrada, né? Nem o pastor Moisés vai falando, né? Quem fala isso aí é o próprio Apocalipse 11. Lê aí a partir do versículo 3, que as testemunhas, elas têm que morrer. E falando nisso, pastor Josué, nós estamos já estourados aqui no nosso horário, mas eu gostaria que o senhor fechasse aí a live falando aí a questão do terremoto. No final aí, que o anticristo, né, vai profanar o templo lá em Daniel 9, 27 e também em Mateus
24, o próprio Senhor Jesus Cristo fala dessa profecia, que ele vai profanar o templo e vai, então, mostrar suas garras e vai matar as testemunhas. E, para começar, pastor Josué, eu queria que o senhor finalizasse falando como que vai ser, como que vai acontecer isso, esse terremoto, porque a Bíblia fala que vai matar 7.000 pessoas, e um pouquinho o porquê que isso vai acontecer e como que vai acontecer, em qual tempo se dará, e também ela fala ali, a Bíblia, fogo sai da sua boca, é fogo literal ou é poder nas palavras? O que o senhor me fala? Pode ser ambos os sentidos aí, né? Porque Elias, né, quando ele estava sendo perseguido, né, e foram lá, né, a Acasias, né, mandou lá os soldados para prendê-lo, né, o que aconteceu? Né? Os soldados chegaram lá e falaram o quê? Homem de Deus, viemos aqui para te prender com ordem do rei, né? E aí ele fala o quê? O que vocês disseram? Homem de Deus. Como é que é? Homem de Deus. Aí que ele diz: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma a vocês. E desceu fogo do céu, foi fogo literal, e matou os soldados. E assim aconteceu sucessivamente, até que os que chegaram posteriormente já chegaram informados, pedindo misericórdia para que ele não clamasse para que descesse fogo do céu. Então, no caso aí dos soldados que foram para prender, foi fogo literal mesmo, que desceu e consumiu a todos os soldados, né? Então, pode ser plenamente fogo no sentido literal mesmo, né? Ou seja, ele dá ordem e descer fogo e consumir, né? São sinais sobrenatural mesmo, no sentido literal. Eu vou ler só um trechinho aqui, Mateus capítulo 17 e versículo... Eu vou ler a partir do versículo 4 em diante para vocês verem, tá bom? Mateus 17, a partir do verso 4. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém contais a visão. A ninguém contais a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Então, Jesus mesmo fala: não conta para ninguém essa visão. Então, foi uma visão. Não é uma coisa literal. Aí Jesus está dizendo: não é para contar para ninguém essa visão que vocês têm, que vocês tiveram aqui. Amém? Qual foi a última fala sua, pastor Giovanni? E se alguém puder responder a pergunta, vai ficar em aberto, né, pastor Josué? Pode responder aí no canal, e se eu achar a resposta, eu mando para o pastor Josué, falar aqui, ó, teve um inscrito do canal que respondeu que Moisés não vai ressuscitar com o corpo glorificado, mas sim com o corpo normal, para poder ser uma das testemunhas. Correto? Fechou aí? Sim. Aí depois eu vou falar assim: então me explica agora Hebreus 9, 27. Amém. Então, José, vamos fechar essa parte do terremoto. Explica um pouquinho sobre o terremoto, sobre os 7.000 que vão morrer, né? Vai morrer 7.000 pessoas, acho que vai morrer. O senhor coloca aí para nós o finalzinho aí, para nós, por gentileza. Fique à vontade. Tá, então vamos lá. O que acontece é o seguinte, né? Como nós dissemos que na metade dos 3 anos e meio, na metade dos 7 anos, que seriam 3 anos e meio, vai acontecer todos esses fatos. Primeiro, o que está narrado lá em Daniel 9, 27, que foi citado depois, posteriormente, por Jesus, que é a abominação da desolação, que o anticristo vai entrar no terceiro templo, vai se proclamar Deus, vai colocar ali uma imagem sua e vai exigir a adoração. E é claro que, junto com isso, eu acredito que para ele ganhar essa credibilidade, o que ele vai fazer?
ele vai se levantar contra essas duas testemunhas, porque até então, todo mundo vai estar olhando e vai falar assim, mas calma aí, essas duas testemunhas estão aqui, eles estão fazendo sinais, prodígios e maravilhas, e estão pregando contra o anticristo. Estão pregando que ele não é o Cristo, que ele não é Deus. E eles fazem sinais maravilhosos. Por que se ele é o Cristo, se ele é o Deus, por que ele não faz nada contra esses caras? Vai ser aí, então, que ele vai se incender contra esses dois homens de Deus e vai matá-los por permissão de Deus. Vai matá-los. E quando ele matar, é como o pastor leu aí, o próprio anticristo, ele vai promover uma verdadeira festa. Porque aí, então, ele fala assim, agora eu vou ter a credibilidade de que sou Deus mesmo. Porque se esses caras aí abrir a boca e matava milhares de pessoas com fogo que descia do céu, abria a boca e fazia a chuva cessar, se eles tinham um poder sobrenatural e eu consegui matar, agora eu vou ganhar a credibilidade de que sou de fato Deus. E aí, então, ele vai promover uma verdadeira festa mundial. Isso daí vai ser como se fosse algo para ele, queria alavancar o seu ministério, queria alavancar a sua credibilidade como Deus. Você está entendendo? E ele promove uma verdadeira festa mundial. É uma festa no mesmo padrão do Natal e do Ano Novo. Porque diz as Escrituras aí que nessa festa que ele vai promover, os homens vão trocar presentes. Sabe, igual no Natal? Diz que os homens vão comemorar, vai ter almoço, jantar, ceia, e vai ter trocas de presentes entre os homens. Vocês estão entendendo? Ele vai fazer uma festa como se fosse uma festa global de Natal. Os homens fazendo trocas de presentes, almoço, confraternização, comemorando, e ele ainda vai pegar essas duas testemunhas e não vai fazer um sepultamento. Mais uma prova de que ele quer usar essas duas pessoas como um verdadeiro troféu. Ele vai deixar exposto o corpo dos dois lá. Vai ficar lá 3 dias e meio. Vai ficar exposto. E, com certeza, essa imagem vai correr pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro. Eles vão falar, e agora? Vocês acreditam ou não que eu sou Deus? E agora? Vocês acreditam ou não que eu tenho poder? Até então, vocês estavam meio em dúvida com esses dois caras que estavam fazendo isso. Olha o corpo deles aqui. Olha o cadáver deles aqui. E aí, então, em meio a este ato, que Deus vai desmascarar o anticristo. E para Deus desmascarar, Deus vai interferir também de uma forma que vai atuar na natureza, promovendo esse terremoto. E esse terremoto deve ser um terremoto bem localizado ali, porque vai matar 7.000 pessoas apenas ali, né? Então, nesse terremoto que vai acontecer, vai apontar para todos os que estiverem aqui. Calma aí, não é ele que é Deus, não. Se ele é Deus, por que ele não teve o controle sobre esse terremoto, que matou 7.000 pessoas em meio a essa festa, em meio a essa confraternização? E, não bastando esse ato do terremoto, ainda as duas testemunhas, né? Imagine só, ele vai estar ali com todos os holofotes, vai ter câmeras em cima dos dois corpos ali, ó. E ele espalhando isso para a rede nacional, rede mundial, mostrando para todo mundo, olha aí o que eu fiz, olha aí o que eu fiz. E, de repente, da mesma forma que ele usou como troféu durante 3 dias e meio, Deus agora vai pegar o troféu do anticristo e vai falar assim, olha aqui quem é Deus. E vai ressuscitar os dois. E os dois vão ficar em pés ali, diante do mundo inteiro. É o mundo inteiro olhando. Calma aí, os caras estavam mortos há 3 dias e meio. Levantou-se, colocou-se sobre os seus pés. E da mesma forma que Jesus, eles vão subir, porque como foi dito ali, a voz de Deus brada lá dos altos céus, subir cá, e eles sobem. Tudo isso para demonstrar de que ele não era o Cristo, de que ele não é Deus. É Deus mostrando para todos os moradores da terra quem de fato é Deus. E mais uma vez eu vejo nisso, pastor Rodrigo, a misericórdia de Deus, porque Deus está fazendo isso o quê? Para que essas pessoas se arrependam, para que essas pessoas não aceitem a marca da besta,
Você está entendendo? E junto com essas duas testemunhas, ainda é narrado também de 3 anjos. De 3 anjos que bradam dizendo que ele não é Deus, que ele é um anticristo, que não deve seguir a ele, que não deve aceitar a marca da besta, que devem adorar somente a Deus. Então, além das duas testemunhas, a Bíblia também fala, em Apocalipse aqui, dos 3 anjos que estarão nesse período também pregando. Apocalipse 14, 6 a 13. Vai estar acontecendo nesse mesmo período. Olha o que diz a palavra de Deus. Deixa eu pegar aqui. Apocalipse 14, 6. Eu estava lá em Mateus ainda. Apocalipse 14. Vamos lá. Vamos lá, 14, 6. Olha o que diz a palavra de Deus. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar, e as fontes das águas. E outro anjo seguia dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira e da prostituição. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também a tal beberá do vinho da ira de Deus. Então, nós vamos perceber aqui que Deus vai fazer tudo isso para que as pessoas não adorem, não aceitem a marca da besta. Por isso que nós acreditamos que haverá, sim, salvação nesse período. E a palavra de Deus narra dos mártires que chegarão ali, que são um número enorme, que receberão vestes brancas e palmas nas mãos, né? Vão receber as palmas como mártires. E tudo isso por conta dessas duas testemunhas, dos 3 anjos que estarão pregando. Vocês veem aqui que esses 3 anjos aqui, eles anunciam de maneira clara: não adore a besta, não aceite a sua marca, adore somente ao Deus eterno. Então é óbvio, meus irmãos, que com todos esses sinais, prodígios, maravilhas, as duas testemunhas que ressuscitam depois de 3 dias e meio mortas em praça pública, os anjos que anunciam, então é óbvio que haverá um grande número de salvação neste período. E eu louvo a Deus, porque nisso tudo a gente vê a infinita misericórdia de Deus. Como diz Jeremias, a misericórdia de Deus, ela é infinita, se renova a cada manhã, e é a causa de não sermos consumidos. Mesmo nesse período, Deus estará dando esta oportunidade. Mas uma coisa eu deixo claro: não queira deixar para esse dia aqui. Não aguarde para esse dia. E independente de você crer que seja Moisés, Elias ou Enoque, independente de você ser pós ou mesotribulacionista, amilenista, pós-milenista, independente de qualquer coisa, devemos estar preparados hoje, como se Cristo fosse voltar amanhã, seja qual for a tua linha de entendimento, a tua interpretação bíblica, independente do tema que discutimos aqui, se é Enoque, se é Elias, se é Moisés, fique tranquilo quanto a isso. O importante é você estar firme na palavra, guardando a palavra de Deus, vivendo em santificação, para não ficar aqui para esse período. Muitos vão se salvar, mas vai ser a duras penas. A realidade é que nesse período aqui, a salvação se dará pagando com a própria vida, porque todos os que entram nos céus desse período aqui, entram como mártires. Você está entendendo? Todos os que entram nos céus, nesse período aqui, entram como mártires. Não existe outra forma. É pagando com a própria vida, morrendo, torturado, perseguido, de fome, queimado, enforcado, de todas as atrocidades que o anticristo vai implantar nesse período aqui. E nesse período, nós não teremos a mesma intensidade que hoje tem a ação do Espírito Santo para nos dar força, para nos dar graça. O Espírito Santo estará aqui porque ele é Deus, onipresente, mas não atuará com essa mesma intensidade. Então, será
dificílimo. Muitos se salvarão, mas será dificílimo. Aproveite agora que estamos no tempo da graça. Este é o dia aceitável do Senhor. Não vamos aguardar para este dia. E diferenciando também, né, para muitos falar assim, mas como você pode dizer que esses mártires serão salvos? Porque a Bíblia diz que é o seguinte, para nós, a igreja, nós receberemos uma pedrinha branca com o nosso novo nome escrito nela. E os mártires não vão receber a pedrinha branca. Os mártires vão receber uma palma branca. Amém? Então é o que distingue os mártires da igreja. A igreja recebe uma pedra branca com um novo nome. Os mártires, a Bíblia diz que eles recebem palmas. Que bênção, que bênção. O senhor colocou bem colocado aí o final da nossa live, um chave de ouro. Parabéns para o Josué pela explicação. Deus continue usando poderosamente. Amém. Eu agradeço de todo o meu coração, todo o carinho do pastor Rodrigo e a todos os inscritos desse canal abençoado. E vamos abençoar também esse canal e o pastor Rodrigo com a nossa oração. Oremos. Glorioso Deus, glorioso Pai, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nesse instante nós queremos te agradecer de todo o nosso coração por esse instante, por esse momento que todos nós estivemos aqui aprendendo da tua palavra. Papai querido, que tudo que ouvimos dentro das Escrituras que possa estar gravado e registrado em nosso coração. Dá-nos, ó Pai, o crescimento na graça e também no conhecimento. Tu és o médico dos médicos e a tua palavra diz que na cruz do Calvário o Senhor levou sobre si nossas enfermidades, que fomos sarados por suas pisaduras. Nesse instante eu te peço, repreenda essa enfermidade, repreenda essa seta maligna em nome de Jesus. Quero abençoar também nesta hora, Pai, o pastor Rodrigo, que carinhosamente nos atendeu, nos recebeu aqui no seu canal, para estarmos falando da tua palavra. Eu profetizo crescimento desse canal. Em nome de Jesus, eu profetizo todas as sortes de bênção sobre a vida do pastor Rodrigo, da sua família. Quero, nesta hora, abençoar a todos os inscritos desse canal que estão acompanhando, que têm dado suporte ao teu servo. Quero abençoar a vida de todos os que são membros desse canal, dos moderadores. Eu abençoo a todos com todas as sortes de bênçãos. Glorifica, ó Deus, o teu nome na vida de cada pessoa que ora junto conosco nesse momento, papai querido. Cada um dos teus servos e servas. Proteja a casa do teu filho, a casa da tua filha, dessa enfermidade maligna. Cobre-nos com o teu sangue, meu Pai de amor, e que todos possamos ter um final de semana abençoado, cheio da tua presença e com a vitória em nome de Jesus. Te agradecemos não só hoje, mas para todos sempre. Amém, Jesus. Amém, Jesus. E amém. Ô, glória. Aleluia. Você que está voltando para Jesus, você que está reconciliando, seja bem-vindo. O céu está em festa. E para terminar, olha aqui diz o canal Congregação Nova Unção Divina. Estou assistindo pela TV e também achava que era Moisés e Elias. Fiquei na dúvida agora. Vou estudar a tese do pastor Josué. Isso, meu irmão. Estuda certinho a tese, volte aí a live, você que não viu, reveja a live certinho. Eu também fiquei um pouco assim, né, porque é bem convincente, realmente, ele não passou ali do limite da Bíblia, ele citou certinho, ele foi realmente, ainda fez uma pergunta, ele foi audacioso ainda de fazer uma pergunta para os irmãos, tentando aí achar uma resposta para poder ele acreditar que é Moisés. Então, o irmão aí, o canal que se expôs, estuda certinho lá, que o Josué está curioso para saber aí, né, professor Josué, a resposta da pergunta. E você que ainda não é aqui no canal, irmão, tem irmãos que entram na live, ele assiste a live, mas não se inscreve no canal. Irmão, se inscreva no canal e acione o sino das notificações, porque toda vez que nós entrarmos no ar, o YouTube vai lhe notificar. Então, clica aí no sininho, na opção toda, se inscreve no canal, porque temos conteúdo aqui. Josué, pode dar suas últimas considerações. Fique à vontade, meu querido. Amém. Eu que agradeço de todo o meu coração, a todo o carinho do pastor Rodrigo, né? Que Deus abençoe a todos os inscritos desse canal e eu profetizo o crescimento desse canal e em nome de Jesus, que nesse ano Amém. Você possa estar pegando aí a sua plaquinha de 100K. Ora, recebo, ô glória, em nome de Jesus.
Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Lembrando que vocês moram no nosso coração e não pagam aluguel. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão divinal do Espírito Santo esteja com todos vós, não só agora, mas para todos sempre. Digam amém. Diga amém, minha irmã. Diga amém, meu irmão. Ô, glória, hein? Deus abençoe. Fique com Deus. Amém.